ante isso, e nós temos essa convicção. Você diz amém? Amém. Tem uma palavra para ministrar o seu coração, que o Senhor colocou, falou comigo nessa última semana. Quem estava aqui hoje de manhã? Quem estava pela manhã aqui na igreja? Quem estava pela manhã na igreja? Eu já tinha, hoje de manhã, eu já disse até o texto que eu iria estar pregando hoje, que vai ser Jeremias capítulo 18, texto conhecido do povo de Deus. Mas o tema dessa mensagem é: quebrado, não descartado, mas renovado. Quebrado, não descartado, mas renovado. Você diz amém por essa palavra? Diga assim: quebrado, não descartado, mas renovado. Esse é o tema da palavra de hoje, que vai retratar exatamente o momento que o povo de Deus vivia, e que Deus ele vai falar com o profeta Jeremias, vai aparecer, vai dar uma ordem para ele, ele vai à casa do oleiro. O texto é muito explicativo, então está lá em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Quem diz amém? Amém? Eu quero que você coloque o seu nome, substituindo a palavra Israel. Deus está falando comigo e com você. Deus está dizendo assim: assim são vocês na minha mão, ó. Aí você diz o seu nome. Você diz amém por isso? 1, 2, 3. Assim são vocês nas minhas mãos, ó Murilo. É assim que Deus quer trabalhar com você. Somos esse barro nas mãos do Senhor. Somos esse barro na mão do oleiro. E o Senhor, Ele quer abençoar a mim e a você, e Ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Querido, veja só, nós não precisamos, escute, aquilo que nós precisamos fazer para ser abençoados é obedecer a palavra de Deus. Deus já nos fez e Ele já abençoou os seus filhos. Você diz amém por isso? Não há nada que eu e você a gente possa fazer para Deus nos amar mais, porque Ele já nos ama, Tem gente que acha que para ser abençoado por Deus tem que fazer alguma coisa. Pode ser até por conta da tradição, de alguma religião que você pode ter crescido. Eu preciso fazer por merecer. Não, meu irmão. Nós não tem nada que a gente possa fazer para merecer, para sermos abençoados por Deus. Porque quando a gente faz tudo certinho, a Bíblia diz que nós não passamos de servos inúteis. Agora, a bênção o Senhor já liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é o Deus que renova palavras sobre a minha e sobre a sua vida. Ele é sempre bom. Você diz amém por isso? Ele é sempre bom, e Ele é o Deus abençoador. Mas da mesma forma que Ele nos abençoa, Ele quer também nos transformar. Você diz amém por essa palavra? Ele quer nos transformar. Então Deus ele vai dar a ordem para Jeremias: vai à casa do oleiro, lá eu vou falar com você. E quando ele chega, o oleiro está trabalhando naquele instrumento, com aquela roda, trabalhando ali com argila, fazendo potes. E ali o Senhor começa a falar com aquele homem. Se você puder, estiver com a sua Bíblia, e ainda, se ainda não estiver grifada, grife esse versículo 1. Ali você ouvirá a mensagem, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Uma mensagem de Deus para você. O tema central aqui dessa palavra é que Deus quer que você entenda que Ele continua trabalhando na minha e na sua vida. A obra do Senhor não parou na minha e na sua vida. Ele está envolvido em trabalhar na minha e na sua vida. Tudo é um trabalhar de Deus. Você diz amém por isso? Tudo que você passa é um trabalhar de Deus, meu irmão. Não tem nada por acaso, não. Até as lutas que você pode estar passando é uma permissão de Deus. Em alguns casos é até um trabalhar de Deus na minha e na sua vida.
Só que o texto diz, e é aqui que eu quero começar essa ministração sobre a sua vida, é que como vaso, como barro nas mãos desse oleiro, ele começa a trabalhar e ali o vaso se quebra na mão dele. Coisa boa é sermos quebrados na mão do Senhor. Porque tem gente que está sendo quebrada, infelizmente, na mão do inimigo. Tem famílias que estão sendo destruídas na mão do inimigo. Aí é terrível. Mas quando Deus ele trabalha na minha e na sua vida, e quando muitas vezes alguma coisa na nossa vida é quebrada com a permissão do Senhor, é porque Ele quer fazer outra muito melhor. Você tem que sair daqui sabendo disso. Deus, Ele precisa continuar trabalhando na minha vida. Há um Deus que trabalha na sua vida, há um Deus que é capaz de fazer algo novo na minha e na sua história, mesmo que você tenha chegado nessa tarde, nesse lugar de forma totalmente deteriorada. Mesmo que a sua história de vida seja uma história de vida muito triste ou muito terrível, Deus ele quer fazer algo novo na sua vida, e você precisa crer nessa palavra, que é um Deus que restaura vidas, que é um Deus que restaura família, que é um Deus que restaura casamento, que é um Deus que restaura a vida financeira, dando sabedoria para você administrar os recursos que Ele tem colocado nas suas mãos. Você crê nisso, irmão? Há um Deus trabalhando em meu e em seu favor. Quando Jeremias ele chega na casa do oleiro, ele estava exatamente trabalhando. E às vezes Deus começa a colocar a mão sobre a nossa vida, e tem coisas na nossa vida que Ele precisa quebrar, mas precisa ser refeita. Quebrar e tem que ser refeita. Mas sabe o que é que nós somos? Sabe o que é que nós somos? Expert em remendo. Sabe o que é que o brasileiro gosta? De remendo. Sabe o que é que você gosta de remendo? Quem aqui é do tempo que colocava bombril na antena de televisão? Né? Quem aqui nunca gostou de um super bonder, irmão? Quebrou, bora, bota o super bonder. Né? A gente gostava de meu irmão, lembra de Durepox? Aquela massinha, né? Acho que era verde e outra marrom. A gente fazia umas coisas assim. A gente gosta de remendo. Quem trabalha com remendo não é o Senhor não trabalha com remendo. O Senhor trabalha fazendo coisa nova, e é uma coisa nova que Ele quer fazer na sua vida. Porque quantas vezes você pode estar tentando remendar algo há tanto tempo e não está dando certo, meu irmão? Você, na sua força do braço, você está tentando restaurar o seu casamento, e toda vez que você pede perdão à sua esposa, você cai no mesmo erro que você vem caindo há anos, porque você está tentando remendar a sua vida, quando Deus está dizendo assim: eu quero fazer algo novo. Quem sabe você está aqui batendo na mesma tecla nas suas finanças, e Deus está dizendo assim: eu quero fazer algo novo, mas você tem que entender os princípios da palavra. Querido, Deus trabalha fazendo algo novo. Agora, muitas vezes eu e você, a gente não quer deixar Ele trabalhar na nossa vida para fazer algo novo, porque é muito mais rápido, é muito mais fácil remendar. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha criando algo novo. Quem diz amém por isso? Jeremias, desce a casa do oleiro, que você vai ver o oleiro ali trabalhando com as suas mãos em uma obra. Olha o que é que diz o versículo 4, diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha o que é que o texto está dizendo. Mas tem muito... O barro está aqui, sendo trabalhado, quebrou, ele vai pegar, ele vai amassar novamente e vai fazer algo novo. Mas tem gente que até vem para a igreja, pode vir para a igreja há tanto tempo, mas não está permitindo que Deus venha realmente trabalhar no seu caráter, na sua vida, no seu coração, para que Deus possa fazer algo novo. Querido, nós servimos ao Deus das segundas chances, nós servimos ao Deus das novas oportunidades, nós servimos ao Deus cheio de graça, misericórdia e bondade, que tem poder para fazer nova todas as coisas. Coisas que foram estragadas, arruinadas, Ele tem o poder de fazer algo novo, aleluia. O problema não é o potencial do oleiro, porque o oleiro faz. Agora o problema é que o barro está querendo interferir na obra. Aí é difícil, meu irmão. Aí não tem como.
Pense, o Espírito Santo de Deus, ele só vai agir na minha e na sua vida quando a gente der permissão a ele. Você pode ter passado por aquelas portas ali, quebrado em algumas áreas da sua vida, mas se você não permitir um agir completo do Espírito Santo no seu coração, você não vai ter mudança de vida. Tem uma frase que eu gosto, eu já falei várias vezes para você. A religião apenas melhora um homem ou uma mulher, apenas melhora. Mas quem transforma é só Deus. Só Deus tem o poder de transformar. Só o Espírito de Deus tem o poder de mudar. Agora, tudo muda quando Deus põe a sua mão sobre a vida de alguém. E quando Deus coloca a mão, irmão, algo tem que mudar. Quem diz amém por isso? Algo tem que mudar. Quantos aqui já foram mudados, transformados pelo Senhor em alguma área da sua vida? Coisa boa é sermos transformados pelo Senhor. Agora veja. Se Deus colocou a mão e você realmente foi transformado, faça uma autoanálise. Cada um faça a análise de si. Qual é a análise? Se Deus colocou a mão, realmente algo tem que ter mudado na minha vida. Não tem transformação real sem mudança de vida. Não tem como. Como é que uma pessoa diz que o Senhor tocou no seu coração, em alguma área da sua vida, se, por exemplo, o seu vocabulário é o mesmo de quando você sentava nas mesas de bar? Você não teve transformação? Deus não colocou a mão. Como é que você está dizendo que Deus colocou a mão na sua vida? Se as suas atitudes são as mesmas de antes. Irmão, escute, evangelho, mudança real através de Cristo Jesus, vai gerar novos frutos. E são frutos de acordo com a palavra de Deus. São o chamado fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tem que ter mudança. Não acredito no evangelho que a pessoa diz que entregou a vida para Jesus, que está sendo transformada, se não teve mudança de vida. Irmão, a mudança de vida, ela precisa ser real. Porque senão o oleiro não trabalhou no barro do seu coração para fazer algo novo. Ele quer trabalhar, agora ele está esperando a sua permissão para que ele possa trabalhar na sua vida. Nós queremos que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Você diz amém por isso? A gente quer, mas muitas vezes a gente não está dando permissão para isso. A gente não está dando permissão. Não, peraí. Nem tudo, né, pastor? Peraí, se você é o barro nas mãos do oleiro, e ele está trabalhando na sua vida, tudo na sua vida agora tem que ser algo novo, as antigas práticas ficam para trás, e a sua vida é uma vida agora conforme a palavra de Deus ensina. Como assim? Como assim, pastor? O que é que o senhor está falando aqui? O ensino dessa palavra é que Deus, ele quer transformar. Agora tem gente que não está dando permissão para isso. Deus, ele quer mudar, mas tem gente que não está. Não, pastor, veja bem, veja. Eu sou crente nos domingos, sou crente na quinta, mas quando começa a segunda-feira, nos meus negócios, olhe, aí eu não vejo mais nada. Eu quero só visar o lucro, o resultado futuro. Tem que vir de qualquer jeito. Está errado, porque não é de qualquer jeito. Nem toda boa porta é porta de Deus. Nem todo bom caminho de ser trilhado é caminho de Deus. Existem os bons caminhos, existe o caminho de Deus. Existe a boa porta e a porta de Deus. Qual é a porta de Deus? É aquela que não acrescenta dores e que não vai de encontro com a palavra. Cuidado com boas portas que podem estar se abrindo para você, mas na verdade são apenas boas portas, mas não são portas de Deus, porque estão indo ao contrário do princípio da palavra de Deus. E se está contrário ao princípio da palavra de Deus, um vaso novo não quer nem conversa. Quem está aqui? Quer nem conversa. Ah não, pastor, porque veja bem, na minha carteira, Deus não manda. Porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Não, pastor, olha, no trabalhar dos meus filhos, tem que ser do meu jeito. Querido, nós morremos para esse mundo e vivemos para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu nesse corpo. Cristo vive
em mim. Então, olha, as minhas vontades ficam para trás. Agora eu vivo conforme a vontade de Deus, que está descrita nessa palavra, e nós precisamos seguir esse manual. Afinal de contas, o Senhor nos fez o quê? Um vaso novo. Quem diz amém por isso? Amém. O que nós precisamos aceitar, irmão, é o projeto de Deus para a nossa vida. Aceite o projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Quem diz amém? Amém? Mas tem algumas coisas que impedem o projeto de Deus. É como se o barro estivesse falando para o oleiro como ele devia trabalhar. Daqui a pouco a gente vai falar esse versículo, que o apóstolo Paulo, ele escreveu. O Senhor, ele tem um projeto na nossa vida. Agora tem algumas coisas que impedem o projeto de Deus na nossa vida. Vamos lá, o que é que impede o projeto de Deus na nossa vida? Vamos lá. Comparação. Comparação impede o projeto de Deus na vida de uma pessoa. Porque o projeto que Deus tem para a sua vida é único para você. É único para você. O que Deus tem para a sua vida é para você, meu irmão. E muitas vezes o trabalhar de Deus para esse projeto vai ser diferente do irmão que está ao seu lado. Porque Deus sabe como tratar exatamente como você. O nosso Deus, Ele faz as coisas de forma personalizada para cada um dos seus filhos. Não queira viver o projeto, copiar o projeto do outro, ver o projeto do outro, ou se comparar com o projeto do outro. Você lembra quando Davi foi lutar com Golias? Foi que Saul disse: meu irmão, primeiro, você é um menino aqui, não tem como, você é um menino, o cara é um guerreiro gigante, dá 3 de você. Vista pelo menos a minha armadura. Aí Davi, menino, coitado, quando vai botar a armadura de Saul, era a armadura de Saul, não servia para Davi. Ainda bem que Davi disse: não, se eu for assim, aí é que eu vou morrer mesmo. Tira, porque aquele era o projeto para um homem, mas Deus tem um projeto para você, querido. Você é único, você é único. O projeto de Deus para a sua vida, é para a sua história, para a sua casa, é para a sua família. Ele vai trabalhar de forma individual na sua vida. Não se compare com ninguém. Comparação é terrível, sim ou não? É, irmã, é terrível. É, porque se você compara e você se acha melhor, você vai, estou melhor. Começa a ficar uma soberbazinha no coração. Ah, não, fulano, o projeto é melhor, o que ele está vivendo é melhor, tudo. Aí você começa a fazer o quê? Uma autocomiseração. Deus tem algo único para você. Olha, comparação é um negócio terrível. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, mas olhe para o alvo, olhe para Cristo Jesus, deixe Ele trabalhar na sua vida. Sabe outra coisa que impede o projeto de Deus? A comparação é uma coisa, outra coisa. Sabe o que impede? A gente querer fazer a nossa vontade. Muitas vezes, Deus está trabalhando na sua vida e você está dizendo assim: Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Deus, por que está acontecendo? Irmão, você é filho? Você é filho? Você crê na palavra? Você crê na totalidade da palavra? Então você crê em Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem conforme o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Às vezes o aperto que você está passando é o trabalhar de Deus. Às vezes o aperto que uma pessoa está passando e está pedindo até oração para você, olha, irmão, pode ser até um trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Preste atenção no texto, preste atenção no texto. Ele desce à casa do oleiro, o oleiro está trabalhando. Quando o oleiro trabalha, está rodando ali, mexendo ali na roda, no pé, está rodando, ele vai fazer, sabe o que? Para dar forma ao vaso, ele vai pressionar. De acordo com a pressão das mãos do oleiro, olhe, de acordo com a pressão que o oleiro faz na argila, vai formar um vaso. Às vezes, meu irmão, às vezes não, escute, a pressão de Deus não nos mata, a pressão de Deus nos transforma. Pressão de Deus não mata, a pressão de Deus transforma. Porque Ele é o oleiro, Ele sabe fazer, Ele sabe fazer. Cuidado com a comparação, cuidado em não permitir o agir do Senhor. Ele está trabalhando, o oleiro conhece muito bem a forma que ele vai deixar aquele vaso. Não resista àquilo que Deus
preparou para você. Não resista àquilo que Deus preparou para a sua casa. Não resista, deixe o Senhor trabalhar. Quem diz amém por isso? Foi por isso que, olha, João capítulo 3, tem um versículo mais conhecido dos crentes, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas veja, o diálogo começa antes com quem? Para Jesus falar isso. Ele está conversando com quem? Com Nicodemos. Quem sabe você é crente novo. Nicodemos era um fariseu, mestre da lei, era do sinédrio, conhecedor da lei, conhecedor da Torá. Teve um encontro às escuras com Jesus, porque ele enxergou quem era Jesus. E aí ele vai dizer assim: mestre, ninguém faz os sinais que o Senhor está fazendo, se o Senhor não for o Messias, aquilo que o Senhor fez, ele estava preocupado com os sinais, com os milagres. Aí Jesus vai dizer assim: Nicodemos, estou nem aí para aquilo que você está achando dos milagres, dos sinais. Sabe o que é que importa? Nicodemos, necessário é você nascer de novo. É necessário que você deixe a sua antiga vida, os seus antigos conceitos e nasça de novo. Ele vai dizer assim, mas como, Jesus? Eu sou um homem velho, como é que eu vou voltar ao útero da minha mãe? Como é que pode? Não, Nicodemo, não estou falando disso. Eu estou falando do novo nascimento, que não é físico, é do Espírito. Vem do Espírito, é um novo nascimento espiritual. Sabe o que é isso? É você se entregar nas mãos daquele que criou todas as coisas, que amou o mundo de tal maneira, para que você possa viver os propósitos e conhecer a Deus de verdade. É o que Deus está trazendo para a sua vida hoje. É o que Deus está falando com você hoje. Seu casamento vai ser transformado, suas finanças podem ser transformadas, a sua vida emocional pode ser transformada, à medida que você venha permitir o agir do oleiro Jesus na sua história. Quem diz amém por isso? Você está recebendo essa palavra, irmão? Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Lá você vai ver o que eu vou falar com você. Preste atenção. Versículo 1, bota aí, meu filho, por favor. Versículo 1. Palavra que veio do Senhor a Jeremias. Versículo 2. Levante-se. Desça. Saia da sua posição. Saia de onde você está e desça. Tem pessoas aqui nessa tarde que precisam deixar a posição do pedestal. A posição do que eu sei, do que eu faço, do que eu sou capaz, do que eu penso. Se você quer que Deus trabalhe na sua vida, submeta-se ao trabalhar do Espírito Santo de Deus, da palavra dEle. Levante e desça à casa do oleiro. Aí o Senhor vai dizer assim: Jeremias, versículo 6, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Deus está perguntando para você hoje à tarde. Deus está perguntando para você: você acha que eu não posso pôr você nas minhas mãos e colocar as minhas mãos sobre você e transformar a sua vida por completo? Você acha que por mais trincada, esticada, colada com um super bonder espiritual e emocional, o seu coração pode estar, você acha que Deus não pode fazer algo novo? Ele pode e Ele faz, porque Ele é o Deus da novidade, Ele é o Deus da transformação, Ele é o Deus que faz o homem e transforma esse homem mundano num filho de Deus. É Ele que faz. Ele continua a trabalhar, meu irmão. O Senhor continua trabalhando com restauração. Coisa boa é saber disso. O nosso Deus continua a trabalhar com restauração. Aleluia. É por isso que eu e você precisamos permitir que o oleiro Jesus trabalhe na nossa história. Quem diz amém por isso? Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. É o que o apóstolo Paulo vai falar. Porventura poderia dizer o barro ao oleiro como deve ser essa obra? O problema é que tem muita gente invertendo a ordem. Irmão, ao contrário da matemática, que na matemática a ordem do fator não altera o produto, no trabalhar de Deus, a ordem vai alterar.
Primeiro Deus, depois eu e você. Primeiro Deus agindo, depois a minha e a sua casa sendo transformada. Primeiro Deus trabalhando na sua vida para transformar quem está próximo a você. A ordem é essa, é a permissão que nós damos para o Senhor agir, aleluia. Tem gente que não quer permitir que o Senhor haja na vida. Sabe o que acontece? Vai entrar ano e sair ano, a sua vida continua o mesmo. Irmão, a gente já está no meio de maio. Daqui a pouco é mês 6. Daqui a pouco a gente está no meio do ano. Irmão, parece que foi ontem a virada do ano. Sim ou não? Parece que foi ontem, irmão. Pelo amor de Deus. A gente já vai estar no meio do ano. Aí daqui a pouco você vai entrar naquela, né, que todo mundo faz. Analisar a sua vida, a sua história, para você entrar em 2027. Aí você pode se deparar com os mesmos pontos que você falou em 2025 para entrar em 26, só que nada mudou. Sabe por que nada mudou? Porque você não permitiu que Deus agisse na sua vida. Porque se você permitir que o oleiro toque a transformação, vai entrar ano, sair ano, continua ano, e as coisas na sua vida continuam a mesma coisa. Querido, Deus é Deus de novidade, mas a novidade só acontece quando nós permitimos o moldar do oleiro Jesus no nosso coração. A novidade é essa. O Senhor continua trabalhando. Quem diz amém por isso? Tem muita gente que está ainda trincado no coração, remendado, porque não é a vontade de Deus, porque é sempre a sua vontade, porque é sempre os seus prazeres, são sempre os seus limites. Mas se você entende essa palavra e desce à casa do oleiro e diz assim: Senhor, pega a minha vida e faz de novo. Quem é da galera das antigas? Tem um hino antigo, né? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Não é assim? É. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. E agora? Tu és oleiro e eu uso. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, o quê? Um vaso novo. É isso, irmão. É isso. Quebrado, remendado, mas um vaso novo. Um vaso novo, né? O tema da mensagem é esse: quebrado, não descartado e renovado, aleluia. Tem gente que pode estar dizendo assim: pastor, eu estou entendendo o que você está falando, realmente eu estou cansado da minha vida atual, da minha antiga vida. Só há uma maneira de você experimentar uma nova vida, querido, é quando você dá permissão para que Deus ele coloque a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua história. E quando Deus coloca a mão dele sobre a minha e a sua vida, tudo muda. A mão direita de Deus é a mão que abençoa. É sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Meu Deus, como é bom a gente saber disso, que tem o oleiro Jesus trabalhando constantemente para que eu e você possamos ser aquele vaso que começa a dar uma rachadinha, rachou um pouquinho, aí ele vai e refaz. Não tem cola de remendo, ele faz algo novo. Coisa boa é a gente permitir que o oleiro, ele refaça as fendas do nosso coração. Não, irmão? Coisa boa é a gente permitir que ele refaça as fendas da nossa vida, sim. É isso que o Senhor quer fazer. A Bíblia está ensinando isso para mim e para você. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sois vós onde? O texto diz como? Sois vós onde? Nas minhas mãos. Ou seja,
perto de Deus. Ou seja, próximo de Deus, nas mãos do Senhor. Quem aqui tem a certeza que a sua vida está nas mãos do Senhor? A nossa vida está nas mãos do Senhor. Coisa boa a gente dizer isso. E a gente ter certeza disso. E entregar de verdade. Senhor, a minha família está nas tuas mãos. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. As minhas vontades estão nas tuas mãos. O meu futuro está nas tuas mãos realmente. Irmão, coisa boa é termos a nossa vida dirigida pelo Senhor. Hoje de manhã, eu vou de novo falando da palavra, porque foi forte hoje de manhã, irmão. Se você não estava aqui de manhã, já está no YouTube. Assiste a palavra que eu ministrei hoje de manhã. Assiste a palavra. Sobre o poder da oração. Sobre orarmos, sermos renovados e termos força para enfrentar os desafios da vida. Escuta essa palavra de manhã. Coisa boa, por que você está dizendo isso, pastor? Porque coisa boa é, muitas vezes, quando nós estamos desanimados no curso da nossa vida, a gente não agir pela nossa emoção, mas agir conforme o Senhor já liberou sobre a nossa, já escreveu a nossa história. Coisa boa a gente andar na história que Deus escreveu para nós. As pressões da vida, elas vão fazer com que você desista de alguns sonhos, de alguns projetos. Por quê? Porque são pressões, mas quando Deus escreveu a história, quando Deus escreve a história, pode confiar no oleiro, vai dar certo. Vai dar certo, as coisas vão acontecer, vai dar certo. Por mais pressão que você esteja enfrentando, continue firme. 99% das pessoas que estão aqui me ouvindo hoje, em algum momento da vida, você já pensou em desistir de algo. Por que 99%? Porque 1% não está sendo verdadeiro. Porque todo mundo aqui já pensou em desistir de alguma coisa. E você poderia dar várias justificativas para você desistir de algo. Podem até ser justificativas a princípio, né? Você poderia até ter razão. Mas você teria a razão, mas você iria sair do plano de Deus. Coisa terrível é sair das mãos do oleiro, vivendo planos que Deus não escreveu para você. Eu já passei por isso. Em um momento da minha vida eu tinha todas as desculpas para seguir um determinado rumo. Eu tinha todas as desculpas, você também tinha. Mas no coração você tem algo. Não é aquilo que Deus tem para você. Vai fazer o quê nesse caminho que Deus não tem para você? Vai fazer o quê continuando nessas atitudes que não são as atitudes que Deus quer que você tenha? Lá atrás, lá na frente pode ser muito pior. O que é que eu faço hoje? Senhor, estou nas tuas mãos. Vem em mim, Deus, que eu estou facinho aqui. Estou nas tuas mãos, vem trabalhar no meu coração, vem trabalhar na minha vida, trabalha na minha alma, me transforma. É isso que você tem que dizer para Deus hoje. Porque o oleiro, ele está aqui, ó, trabalhando aqui em você. Ele vai te fazer um vaso novo, ele vai te fazer alguém melhor. E aqui, eu finalizo fazendo as perguntas que todo pastor gosta de fazer. Sabe qual é? Faça uma autoanálise, como é que está a sua vida? Como é que está seu casamento? Como é que estão as suas finanças? Como é que está a sua família? Como é que estão suas emoções? Como é que está o teu chamado? Pastor, está tudo cheio de durepox. Está tudo cheio de super bonder. Quando tentei colar o negócio aí, ficou mais troncho ainda. Irmão, lembra daquela matéria que a gente tinha educação artística? Eu era um mal educado artístico, porque nada que eu fazia prestava. Colava tudo troncho, nunca foi minha praia esse negócio. Colava tudo troncho, fazia desenho, nunca. Mas Deus está dizendo assim, olha, está tudo troncho, não tem conserto. Eu preciso derrubar e fazer algo novo. Deixa Deus trabalhar.
submeta-se ao trabalho do Senhor. Mas pastor, dói. Mas o médico dos médicos, ele sabe como operar da melhor forma e tenha certeza, vai dar certo essa cirurgia emocional aí na sua vida. Vai dar certo, porque você está nas mãos de quem? Do médico Jesus. Você está nas mãos de quem? Do oleiro Jesus. Agora, você já tentou de tudo. Ah não, pastor, já tentei ir para a religião A, para a religião B, já fui para a igreja A, para a igreja B. Não é igreja, não é religião, é um encontro real com Cristo Jesus. É um encontro real com aquele que pode mudar a sua história. Meu irmão, guarde isso, a igreja não muda. Se você está na igreja, se você não tiver uma maturidade espiritual e emocional, pode ser que a pessoa que está aí do seu lado venha decepcionar você e você nunca mais queira pisar aqui. Poxa, não é verdade não isso? É verdade, irmão. Porque onde tem gente, onde tem pessoas, somos pecadores. E vamos decepcionar uns aos outros. Sim ou não vai, irmão? Agora, o que é que o Senhor quer? Perdoa e continua. Porque a igreja é a noiva do Senhor, abençoada por Ele, a igreja é projeto de Deus também, irmão. Guarde isso, vigie, crente. Cuidado com quem você anda ouvindo, de novo, né? Cuidado com quem você anda ouvindo. Vigie. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar na sua história, quer trabalhar na sua vida, irmão. Você tem que se entregar a Ele. Já tentou de tudo. Nada dá certo, nada acontece, minha vida é a mesma. Pastor, hoje é dia que de hoje? Hoje é dia 17, já passou da metade do mês. Daqui a pouco é metade do ano. E as coisas continuam a mesma. E veja, continuam as mesmas para pior. Porque você está aí todo remendado. Aí o oleiro está dizendo assim: você está na minha casa. Você está na minha casa. Você está vendo a roda girar. Você está vendo trabalhar. Se entrega. Deixa eu mudar, deixa eu moldar. Ah, pastor, mas eu estou tão acostumado, estou tão acostumada. Aquilo que você pode estar acostumada, você sabe que não agrada a Deus. E você insiste porque você quer realizar os seus desejos pessoais e você sabe que esse não é o projeto de Deus, porque não tem a bênção dele. Eita! Que pressão, irmão. É com cada um, irmão. Com cada um. Eu recebi essa palavra aqui, irmão. Terça-feira. Estou com ela maquinando aqui no meu coração, ó, desde terça. Terça ou foi quarta? Bom, um desses dias aí. E eu aqui, Senhor, se tem algo na minha vida que está desagradando ao Senhor, eu peço que o Senhor entre, quero que o Senhor transforme, quero que o Senhor faça, molde a minha vida, molde o meu caráter, molde as minhas atitudes, molde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Porque o que eu não quero é que o Senhor deixe de operar na minha vida por conta de um coração fechado para aquilo que o Senhor está mostrando. Querido, essa tem que ser a minha e a sua atitude. E eu fui confrontado. E como fui? O oleiro está aqui, ele está trabalhando, só que a permissão vem de você. Quem diz amém por isso? Qual é a área da sua vida que você precisa do toque do oleiro Jesus? Qual a área da sua vida? Pastor, Deus sabe. Sim, Ele sabe. Se você recebe, fica de pé no seu lugar. Ele sabe. Ele trouxe você aqui. Ele trouxe você aqui.